Imagine navegar pelas águas silenciosas do Pantanal ao entardecer. O calor é opressor e o único som é o movimento sutil da correnteza. Nas margens, a vegetação densa esconde um segredo que a maioria dos animais prefere não descobrir. De repente, 2 olhos dourados brilham entre as sombras. Você não viu um galho sequer quebrar. É a onça pintada, o fantasma da selva. Enquanto leões dependem da alcateia e tigres da massa bruta, a onça brasileira aperfeiçoou a invisibilidade combinada a uma precisão cirúrgica. Ela não é apenas o maior felino das Américas, é um ápice evolutivo que transformou a mordida em uma ferramenta de domínio absoluto. Onde outros predadores veem barreiras intransponíveis, como o casco de uma tartaruga ou a pele blindada de um jacaré, a onça vê apenas um obstáculo simples. Ela não caça apenas para comer. Ela executa com uma eficiência que redefine o topo da cadeia alimentar. Para entender por que a onça pintada possui uma força tão desproporcional hoje, precisamos olhar para o passado, especificamente para a Era do Gelo. Milhares de anos atrás, as Américas eram habitadas pela megafauna, animais colossais como preguiças gigantes e tatus do tamanho de carros, conhecidos como gliptodontes. Esses animais possuíam carapaças ósseas quase impenetráveis para qualquer predador comum. Diferente dos seus primos africanos, que evoluíram caçando gazelas velozes em campos abertos, os ancestrais da onça pintada enfrentaram o desafio de abrir presas blindadas. Essa pressão evolutiva forçou o desenvolvimento de uma estrutura craniana maciça. A seleção natural não favoreceu apenas a velocidade, mas sim a capacidade de esmagar defesas sólidas. Hoje, mesmo que os gliptodontes tenham desaparecido, a onça reteve esse equipamento pesado em seu DNA. Ela é, essencialmente, uma especialista em quebrar blindagens que sobraram de um mundo de gigantes, adaptando sua herança genética para dominar os novos reis dos rios e das florestas. Se olharmos para o crânio de uma onça pintada ao lado de um leão, a diferença se torna óbvia. Enquanto o leão tem um focinho longo para agarrar e sufocar, o crânio da onça é curto, largo e extremamente robusto. Na física, isso é chamado de vantagem mecânica. Ao encurtar a distância entre a articulação da mandíbula e os dentes caninos, a onça consegue concentrar muito mais energia em um único ponto, funcionando exatamente como uma prensa hidráulica biológica. Essa estrutura compacta não é por acaso. O topo da cabeça da onça possui uma crista óssea proeminente onde se prende os poderosos tendões. Imagine um alicate. Quanto mais perto do eixo você coloca um objeto, mais fácil é esmagá-lo. A natureza aplicou esse mesmo princípio no rosto desse felino. Enquanto outros grandes gatos precisam de minutos para finalizar uma caçada por asfixia, a arquitetura facial da onça permite que ela aplique uma força devastadora instantaneamente, ignorando tecidos moles e indo direto ao que realmente importa, a estrutura óssea do seu alvo. Para mover essa prensa de hidráulica óssea, a onça pintada conta com um sistema de propulsão impressionante, seus músculos masseteres e temporais. Se você observar o rosto de uma onça, notará que ela possui bochechas largas e um topo de cabeça volumoso. Isso não é gordura, são feixes musculares, densos, que se estendem pelas laterais do crânio e se ancoram na mandíbula inferior. Em proporção ao tamanho do corpo, esses músculos são significativamente maiores do que os de qualquer outro grande felino. Essa engenharia biológica permite que a onça mantenha a boca fechada com uma força constante, mesmo que a presa lute violentamente. Enquanto um leopardo pode cansar a mandíbula após alguns minutos de esforço, a onça foi projetada para a resistência máxima sob pressão. Além disso, a abertura de sua boca é adaptada para engolir grandes porções de músculos e ossos, garantindo que ela possa morder objetos largos, como o crânio de um animal grande, sem perder a alavancagem. É essa combinação de músculos potentes e uma ancoragem sólida que garante o torque necessário para perfurar materiais que seriam impossíveis para outros carnívoros. O
que realmente diferencia a onça-pintada de um leão ou de um tigre não é apenas a força bruta, mas como ela escolhe aplicar essa potência. A maioria dos grandes felinos utiliza a mordida de sufocamento, agarrando a garganta da presa para fechar as vias aéreas, um processo que pode levar minutos. A onça, no entanto, desenvolveu uma técnica muito mais sombria e eficiente. Ela busca o ponto de falha estrutural do crânio. Com precisão cirúrgica, ela frequentemente morde a nuca ou o topo da cabeça de suas vítimas. Seus caninos são posicionados para penetrar o osso temporal, atingindo diretamente o cérebro ou a coluna vertebral. Essa estratégia de ponto de pressão encerra a luta quase instantaneamente, desligando o sistema nervoso da presa antes mesmo que ela possa reagir. É um método de execução, não apenas de caça. Ao ignorar os tecidos moles e focar no centro de comando do corpo, a onça economiza energia e evita ferimentos que poderiam ocorrer em uma luta prolongada, provando que sua inteligência tática é tão letal quanto seus músculos. Na natureza, a carapaça de uma tartaruga é um dos sistemas de defesa mais evoluídos que existem. Uma armadura óssea feita para desencorajar praticamente qualquer predador. Mas para a onça-pintada, esse escudo é apenas uma embalagem resistente. Enquanto outros felinos desistiriam diante de uma barreira tão sólida, a onça desenvolveu o hábito único de incluir quelônios em sua dieta regular. Ela não tenta contornar a armadura, ela a atravessa. Ao morder o casco, a onça aplica uma pressão tão concentrada que a estrutura óssea sofre uma falha catastrófica, fragmentando-se como vidro. Esse comportamento é um dos maiores testemunhos da potência de sua mandíbula. Ela é o único felino capaz de transformar uma tartaruga marinha ou um jabuti em uma refeição rápida, estraçalhando a proteção que levou milhões de anos para evoluir. Esse fator tartaruga foi essencial para a sobrevivência da espécie em áreas de várzea, permitindo que ela explorasse uma fonte de alimento que seus competidores simplesmente não conseguem acessar, consolidando sua posição como a destruidora de blindagens da floresta. Ter a mandíbula mais forte do mundo não serviria de nada se os dentes não suportassem o impacto. Os caninos de uma onça-pintada não são apenas longos, eles são extraordinariamente grossos e curtos em comparação aos de outros grandes felinos. Essa base larga impede que o dente se quebre ou lasque ao colidir contra superfícies extremamente duras, como o crânio de um animal ou a couraça de um jacaré. Diferente dos dentes de um tigre dente de sabre, que eram feitos para rasgar carne macia, os dentes da onça funcionam como brocas de alta resistência. O esmalte é denso, projetado para suportar a compressão de centenas de quilos sem sofrer microfissuras. Quando ela morde, os dentes não apenas perfuram, eles agem como cunhas que separam as suturas ósseas da presa. É essa combinação de uma raiz profunda e um formato cônico que permite à onça aplicar toda a sua potência sem o medo de perder sua principal arma de sobrevivência. Seus dentes são, literalmente, ferramentas de engenharia feitas para durar uma vida inteira de combates brutais. A maioria dos grandes felinos evita a água sempre que possível, mas para a onça-pintada, os rios são seu segundo lar. Ela é uma nadadora excepcional e transformou o ambiente aquático em um território de caça mortal. Enquanto outros predadores terrestres se sentem vulneráveis em áreas alagadas, a onça utiliza a água para flanquear suas presas, movendo-se com uma furtividade que desafia as leis da natureza. O alvo mais impressionante nesse ambiente é o jacaré. Em uma inversão de papéis chocante, a onça mergulha e ataca o réptil em seu próprio elemento. Ela não teme as mandíbulas do jacaré, porque sabe que a sua própria arma é superior. Com um salto preciso, ela imobiliza o réptil e utiliza sua mordida letal diretamente na base do crânio, perfurando a couraça escamosa como se fosse papel. Essa habilidade de caçar sob a superfície e dominar predadores aquáticos perigosos prova que a onça não conhece fronteiras geográficas. Ela é a rainha absoluta tanto da terra firme
quanto das correntes profundas, onde o perigo geralmente vem de baixo. A caçada de uma onça-pintada é uma aula de paciência e física aplicada. Ela pode passar horas imóvel, camuflada entre as manchas de luz e sombra da floresta, esperando o momento em que a distância entre ela e a presa seja de apenas de alguns metros. Quando o ataque finalmente acontece, não há rugidos ou avisos, é uma explosão de energia cinética pura. A onça não corre atrás da presa por longas distâncias, ela encerra a questão no primeiro contato. O clique fatal ocorre no momento em que suas mandíbulas se fecham, graças à sua velocidade de reação. Ela atinge o ponto exato da nuca ou do crânio, enquanto a presa ainda tenta entender o que a atingiu. A força é tão súbita e intensa que muitas vezes ouve-se o estalo do osso cedendo antes mesmo de qualquer outro som de luta. Esse ataque silencioso minimiza o risco de ferimentos para a onça e garante que a refeição seja garantida em segundos. É o ápice da eficiência, um sistema onde o sigilo da aproximação se funde perfeitamente com a violência terminal de sua mordida. Para quantificar o poder da onça-pintada, cientistas utilizam a unidade PSI, que mede a pressão em libras por polegada quadrada. Enquanto o ser humano exerce cerca de 160 PSI e um cão de grande porte chega aos 320, a onça-pintada atinge a marca impressionante de 1.500 a 2.000 PSI. Em termos comparativos, isso é o dobro da força de um leão africano ou de um tigre de Bengala, animais que pesam quase o dobro dela. Essa estatística coloca a onça em uma liga exclusiva de predadores. No reino dos mamíferos, apenas a hiena malhada e o hipopótamo possuem forças de mordida comparáveis, mas nenhum deles combina essa potência com a agilidade de um felino. Ao contrário do tubarão branco, que depende da serra de seus dentes e do movimento da cabeça, a onça gera toda essa destruição apenas com o fechamento estático de seus músculos faciais. Ela não precisa de impulso ou gravidade. Sua mandíbula sozinha é capaz de gerar uma força que desafia as proporções da biologia, tornando-a, quilo por quilo, a campeã indiscutível de esmagamento entre todos os felinos da Terra. A mordida letal da onça-pintada não serve apenas para sua nutrição individual. Ela é o motor que mantém o equilíbrio de biomas inteiros, como a Amazônia e o Pantanal. Como um predador do topo-chave, a onça controla as populações de grandes herbívoros e outros carnívoros menores. Sem a pressão constante desse felino, espécies como capivaras e jacarés poderiam se multiplicar descontroladamente, devastando a vegetação local e esgotando os recursos hídricos. A capacidade da onça de abater presas que nenhum outro animal consegue tocar, como o próprio jacaré ou grandes sucuris, cria uma dinâmica de medo que molda o comportamento de toda a fauna. Os animais alteram onde comem e onde dormem para evitar as zonas de caça da onça, o que permite que a flora dessas regiões se recupere e prospere. Ela funciona como uma guardiã da biodiversidade. Sua força extrema garante que o ciclo da vida continue girando, provando que a destruição de uma única vida nas mandíbulas desse felino é, na verdade, o que sustenta a sobrevivência de milhares de outras espécies. A força devastadora da onça-pintada não passou despercebida pelas civilizações que compartilharam o solo americano com ela. Para os maias e astecas, ela não era apenas um animal, mas uma divindade ligada ao submundo e à noite. O medo que sua mordida inspirava transformou-se em reverência religiosa. Guerreiros usavam sua pele para absorver sua coragem e poder. Histórias de onças que quebravam a cabeça de homens com um único golpe alimentaram mitos que perduram até hoje nas comunidades ribeirinhas do Brasil. Na realidade moderna, embora a onça evite contato humano, os raros encontros reforçam sua reputação de letalidade absoluta. Exploradores do século XIX descreviam com horror a facilidade com que esse felino arrastava presas 3 vezes mais pesadas que ele, mesmo por terrenos íngremes. Esse medo ancestral, misturado ao respeito científico, criou um misticismo único ao redor da espécie. Ela é um dos poucos animais que ainda consegue evocar um sentimento de vulnerabilidade primitiva no ser humano, lembrando-nos de que, nas sombras da floresta, ainda existe um rei cujo poder físico desafia qualquer tecnologia ou civilização.
Apesar de possuir a mordida mais letal do planeta, a onça-pintada enfrenta hoje um inimigo que não pode ser vencido apenas com força bruta: a fragmentação de seu habitat. O desmatamento e a expansão agrícola cercam esses predadores em ilhas de floresta, dificultando a busca por parceiros e diminuindo a diversidade genética. A mesma criatura que sobreviveu à extinção da megafauna e dominou os rios das Américas, agora depende de corredores ecológicos e de leis de proteção rigorosas para não se tornar apenas uma lenda do passado. No entanto, se a história evolutiva nos ensinou algo, é que a onça é o mestre na resiliência. Ela continua se adaptando, encontrando novas formas de coexistir em paisagens modificadas pelo homem e mantendo seu papel vital como guardiã da natureza. Proteger a onça-pintada é garantir que o rugido e a potência da maior mordida da Terra continuem ecoando pelas selvas brasileiras. Ela é o símbolo máximo de uma natureza que se recusa a ser domada. Um lembrete vivo de que a perfeição biológica levou milhões de anos para ser moldada e que seu lugar no topo do mundo é, por direito e por evolução, absoluto.